Boa noite, amadas irmãs e amados irmãos. Que felicidade nós temos aqui o Benício e também alguns irmãos, além do pastor. Estamos muito felizes com este dia, o dia que chegou, o dia marcado pelo Senhor para estarmos juntas aqui, desfrutando um pouquinho de Deus. Eu desafio a cada irmã e proponho também que cada irmã não saia daqui sem sentir um toque do Espírito Santo em sua vida. Proponho que cada um decida a sair daqui após esses 2 dias que teremos juntas, diferentes da forma com que nós chegamos aqui. Que nós nos permitamos a sermos melhores, mais virtuosas ainda. Nossa igreja está muito feliz em recebê-las. Nossas instalações são pequenas, mas aconchegantes. Naquela porta, à minha esquerda, logo ali de frente à porta, tem bebedouro com água. Ao final desse corredor aqui na lateral, nós temos o banheiro feminino, o banheiro preparado para as irmãs, e tem alguns kits lá de primeiros socorros, tá? Se acontecer alguma coisa, nós temos lá no banheiro um hidratantezinho, um gelzinho, linha, agulha. Se acontecer alguma emergência, o banheiro está todo preparado para as irmãs, tá? É com muita alegria que nós estamos aqui, virtuosas no caminho, o primeiro congresso de mulheres da Igreja Batista Nova Aliança. Por que virtuosa no caminho? Estamos numa caminhada, Deus está conosco nela. Deus nos livra no caminho. Este é um tempo de Deus para cada uma de nós. Um tempo de, no caminho, gerarmos em nós uma reflexão e um auto-perceber-se nas condições, nas dimensões do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Fique atenta à voz de Deus. Ele está aqui. Amém? Tome uma decisão e façamos um contrato de convivência durante esses 2 dias. Diga aí para a sua irmã que está do seu lado: eu vou adorar, eu vou louvar, eu vou aprender, eu vou ouvir a voz de Deus. E não vou me preocupar, e não se preocupe comigo, irmã. Porque eu estou na presença do meu Pai. Amém. Sejam bem-vindas a este tempo de Deus para nós, mulheres virtuosas. Nós vamos começar entregando esse congresso nas mãos do Senhor. Nada na nossa vida a gente pode começar sem intercessão. Então, convido minha amiga, minha irmã, para esse momento de interceder ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor e vamos começar da melhor maneira, entregando nossas vidas, esses momentos nas mãos do Senhor. A paz do Senhor. Boa noite, irmãs. Coisa boa estar aqui nessa igreja. Você devia ter me falado que era para vir mais arrumada, Cris. Eu achei que era casamento. As irmãs do louvor aqui estavam tão maravilhosas, uns vestidos, umas sandálias brilhosas. Que bom, gente. O povo de Deus é bonito mesmo, né? É uma alegria estar aqui. Hoje, então, poder rever a Cris, que eu estou aí desde dezembro, que eu não a via. E essa igreja está no meu coração, né? Eu amo estar aqui com vocês, fico muito feliz quando a Cris me chama para estar aqui. Nós vamos começar, né? Dar o start, fazendo aquilo que a gente precisa, que é pedindo a presença do Senhor, convidando a Ele para ocupar todo o espaço deste lugar, mas todo o espaço do nosso coração, né? Preencher todo o buraquinho que está aqui, toda mágoa, toda incerteza, toda dúvida, toda preocupação, toda falta de fé, que o Senhor venha, né? Nós vamos convidá-lo nessa hora
para que Ele se faça presente neste lugar. Porque se o Senhor não nos abençoar, em vão será todo o nosso trabalho. Está escrito assim na palavra de Deus. Tudo aquilo que vocês prepararam, tudo que a gente faz dá muito trabalho, né? Eu sei que vocês trabalharam arduamente para que isso acontecesse, mas se a bênção do Senhor não estiver diante, todo o trabalho será em vão. Então eu quero convidar as irmãs para nesse momento, aquelas que sentirem, que puderem, né, que se sentirem à vontade, que a gente se coloque de joelho, né? Colocar de joelho já é uma prova de humildade, já é um dizer para o Senhor: muitos querem as tuas mãos, Senhor, muitos querem as tuas bênçãos, mas nessa hora nós queremos os teus pés, ou seja, nós nos prostramos, nós nos colocamos diante do Senhor pedindo a tua graça para esse evento e para cada um de nós. Eu convido as irmãs para que nesse momento você possa deixar lá fora tudo que está lá, sua casa, o que você vai fazer amanhã, o que o povo de lá vai jantar. Agora é hora de você se conectar com Deus. Apresenta ao Senhor nessa hora aquilo que você está buscando de Deus nesse congresso. Nós fizemos uma aliança aqui junto com a Cris. Eu vou adorar, eu vou orar, eu vou aprender, eu vou louvar. E aquilo que você espera de Deus. Coloque diante do Senhor nessa hora, né? O que te trouxe aqui? Por que você está aqui? Numa sexta-feira, você vai passar um sábado aqui, uma tarde de sábado. Agora é essa hora de você apresentar para o Senhor. Fale com Ele. Deus, aqui estamos nós, Senhor. Somos as tuas filhas. O Senhor nos formou, o Senhor nos conhece e o Senhor tem promessas para a nossa vida. Meu Deus, nós queremos nos apegar ao Senhor. Meu Deus, nós queremos nesta hora, Pai, ajoelhadas, clamar pela tua presença nesses dias aqui nesse congresso. Meu Deus, cada uma de nós aqui, Senhor Deus, tem um anseio no coração. Meu Deus, cada um saiu da sua casa movido pelo teu Santo Espírito, porque é o teu Espírito, Senhor Deus, que nos convence da justiça, da juíza, do nosso pecado. Meu Deus, é Ele que nos atrai com laços de amor para buscarmos ao Senhor. Por isso, meu Deus, eu peço que o Senhor contemple o coração das tuas filhas, meu Deus. Aquilo que elas vieram, Senhor Deus, buscar do Senhor, que elas recebam. Pai, que sejam dias, meu Deus, de proximidade com o Senhor. Meu Deus, tem hora que a gente precisa parar tudo, parar a nossa vida, a nossa rotina e buscar ao Senhor. E é isso que as tuas filhas estão fazendo nessa hora, buscando a tua face. Pai amado, manifesta nesse lugar. Espírito Santo, venha neste lugar. Ocupe, Senhor Deus, os espaços da nossa vida, da nossa casa. Meu Deus, do nosso coração, do nosso pensar, do nosso agir. Meu Deus, nós clamamos por esse congresso, Pai. Já te agradecemos por essa porta aberta. Já te agradecemos pela ideia que o Senhor colocou no coração dos pastores, da Cris, meu Deus, das irmãs que estiveram movimentando isso aqui e de cada uma que passar por este lugar nesses dias. Pai amado, que amanhã, quando terminar, que a última palavra for deferida aqui neste lugar, que nós estejamos melhores do que entramos aqui, porque é o Senhor que transforma, é o Senhor, meu Deus, que limpa, que purifica, que coloca sonhos, que renova a nossa esperança, meu Deus, e o nosso pedido é que o Senhor opere, Pai, em nós, opere através de nós. Senhor, que nós sejamos aquelas que vamos fazer a diferença lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, na nossa família, aqui dentro dessa igreja. Pai amado, que sejamos mulheres virtuosas, mas que acima de tudo, Senhor Deus, nós sabemos quem nós somos em Cristo. Pai amado, levanta aquela que está abatida, renova as forças daquela que está cansada. Senhor, sustenta essas mulheres dessa igreja, Deus, e que esse congresso, Senhor Deus, possa ser um renovo,
que aquilo, meu Deus, que o Senhor tem para fazer, que Satanás não roube, não frustre os teus planos, Pai. Que o Senhor, que seja real a tua presença aqui nesses dias, meu Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãs, vamos ficar em dupla? Vocês podem levantar. Vamos ficar aí, acha uma parceira aí para você. Como diz os alunos da escola, dupla de 2, viu, gente? Chegue aí com alguém. Isso. Pergunta para essa pessoa se ela tem um pedido específico de oração. Nós vamos agora fazer uma intercessão. A palavra de Deus diz que o Senhor ordena a bênção onde há comunhão. E aqui nós estamos em comunhão, ouvindo uma outra, intercedendo. Às vezes é uma pessoa que você não conhece. Então pergunte o nome aí. Fique à vontade, se quiser ficar em pé, se quiser ficar sentado. E nós vamos ter um tempo agora de intercessão. De uma orar pela outra, tá bom? Pergunta o nome se você não conhece. Pergunta se tem um motivo de oração específico. E nós vamos fazer agora essa oração umas pelas outras. Vamos lá? Pode deixar a mulher conversar muito tempo não, viu, gente? É só um pedido específico, tá, gente? Tem as irmãs aí contando diário. Pastor? Paizinho querido, que coisa boa, Senhor, colocar a nossa confiança no Senhor. Meu Deus, só Tu tem palavras de vida eterna, só Tu, Senhor, sabe o que é melhor para nós. Meu Deus, que coisa boa é estar debaixo da sombra do Altíssimo. Senhor, este é o lugar onde nós queremos estar. Pai amado, muito obrigada, Senhor, por esse momento tão especial. Meu Deus, Tuas filhas estão aqui apresentando ao Senhor o clamor que trazem no coração. Deus, responda as orações, responda, meu Deus, aquilo que elas têm buscado do Senhor. Meu Deus, às vezes é um sim, às vezes é um não, às vezes é um ainda não. Senhor, que cada uma de nós possa aprender a viver na dependência do Senhor. Meu Deus, eu creio que aqui tem pedido, Senhor Deus, para filhos. Pai amado, toma nossos filhos nas Tuas mãos, Senhor. Filhos, netos, sobrinhos, Senhor, antes de serem nossos filhos, são os Teus filhos, Deus. Pai, que eles não se percam, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de caminhos do mal, que o Senhor os livre de caminhos de droga, de prostituição, de violência. Deus, nós botamos filhos nesse mundo, Senhor Deus, para serem salvos, para serem sal, para serem luz. Meu Deus, nós profetizamos sobre a vida dos nossos filhos, que eles serão homens de Deus e mulheres de Deus nessa terra. Senhor, aqueles que estão afastados dos Teus caminhos, Pai, o Senhor, basta uma palavra de ordem Tua, Deus, para que tudo seja diferente. Atrai-os, meu Deus, com Teu laço de amor. Senhor, e aqueles, Pai, que têm a semente guardada no coração. Senhor, o coração é mau, mas a semente é boa. A semente é a Tua palavra. O que foi lançado no coração deles é a Tua palavra, que é sempre boa. Meu Deus, germina ali aquela palavra, que ela frutifique em nome de Jesus. Senhor, as irmãs que estão pedindo pelos seus relacionamentos, namoro, casamento. Senhor, firma os casamentos, Pai. Dá paciência para cada mulher, renova o amor, nos ajuda, Senhor, a ser delicada, a ser sensível. Meu Deus, que a dureza do dia a dia, que a nossa rotina
não tire de nós, Senhor Deus, a amabilidade. A amabilidade é um fruto do Espírito, Pai. E às vezes nós mulheres ficamos tão irritadiças, tão impacientes. Ajuda-nos, meu Deus. Unja nossos lábios, Senhor, para proferir palavras amáveis dentro da nossa casa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho. Senhor, que não haja divórcio. Nós repreendemos, Senhor Deus, o espírito de divórcio, separação, de desunião, Senhor, porque tem pessoas que moram juntas, mas estão separadas há muito tempo. Nós clamamos nessa hora, Senhor, refaça as alianças. Refaça as alianças, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos, meu Deus, ser famílias prósperas nessa terra. Meu Deus, as irmãs que têm buscado, Senhor Deus, oração por cura, por saúde, Pai, em nome de Jesus, na hora da doença, Senhor, nós sabemos que nós não somos nada. Senhor, não há dinheiro, não há amigo, não há influência. A única coisa que nós podemos confiar é no Teu poder. Por isso, meu Deus, nós entregamos às Tuas mãos os enfermos, Pai. O Senhor é o médico dos médicos. Que o Senhor opere, meu Deus, conforme a Tua grande sabedoria, através de medicação, através de tratamento. Meu Deus, mas que o Senhor possa curar, Pai. E se esse não for o Teu propósito, Senhor, se não for um propósito de cura, que o Senhor trabalhe no nosso coração. Meu Deus, que não venha abalar a nossa fé. Que a gente saiba, meu Deus, que a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. E que muitas vezes, meu Deus, o resultado é o que menos importa. Que nesse processo onde a gente vai buscar, clamar, o Senhor vai trabalhando a nossa fé. O Senhor vai trabalhando a nossa confiança no Senhor e nós Te louvamos por cada problema. Porque nós crescemos na dificuldade, nos aproximamos mais do Senhor. Meu Deus, as irmãs que têm buscado, Senhor Deus, por trabalho, por portas abertas, meu Deus, que o Senhor sustente. Meu Deus, que o Senhor prospere. Aqui está o Teu povo, Senhor. Que o Senhor abra portas, que o Senhor dê inteligência, que o Senhor dê estratégia. Meu Deus, que a Tua palavra diz que o justo não mendigará o pão. Que as irmãs, Senhor Deus, possam encontrar aquilo que tem buscado, Senhor, relacionado à sua vida profissional, meu Deus, à sua vida financeira. E por fim, meu Deus, nós clamamos pela nossa vida espiritual. Senhor, nós não queremos ser a mesma pessoa. Meu Deus, nós queremos ter a nossa fé renovada, a nossa mente transformada. Nós queremos, meu Deus, viver de maneira que as pessoas sintam o Teu bom perfume através da nossa vida. Meu Deus, é tão bom, nós mulheres gostamos tanto de um cheirinho bom, de um perfume bom. Meu Deus, e que as pessoas sintam o cheiro de Cristo na nossa vida, Senhor. Nos ajuda a perfumar o lugar que nós estamos, meu Deus. Foi para isso que o Senhor nos chamou, a perfumar o nosso trabalho, a perfumar a nossa casa, a perfumar a nossa família. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos crescer em graça diante dos Teus olhos, Pai. E nos dê, meu Deus, sensibilidade. Nós somos mulheres. O que mais nós temos diferente dos homens é esse olhar. Deus, aquela mulher que Jesus conta, ela perdeu a dracma dela dentro de casa. A dracma era uma moeda valiosa. E ela não perdeu na rua, ela perdeu dentro de casa. E às vezes a gente perde as coisas dentro de casa, Senhor. É dentro de casa que nós perdemos o afeto dos nossos filhos, a confiança dos nossos maridos. As pessoas não olham para nós como pessoas que são verdadeiros cristãos. Meu Deus, em nome de Jesus, abra os meus olhos, abra os olhos das minhas irmãs. Senhor, que a gente não venha perder nada. Nos mostra, Senhor, o que precisa ser mudado, o que está acontecendo dentro da nossa casa, o que está acontecendo no nosso casamento. Senhor, que Satanás não nos pegue de surpresa, que a gente esteja ali vigilante, com os nossos olhos bem abertos. E para encerrar, meu Deus, esse clamor, Pai, não nos deixe viver na hipocrisia. Não nos deixe falar daquilo que nós não vivemos. Nós não queremos estar aqui nessa vida sendo juiz da vida do outro, mas que a gente possa se autoexaminar e buscar dentro de cada uma de nós o que precisa ser mudado. Pai, que a gente não envergonhe o Teu evangelho. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, gente, eu vou compartilhar com vocês aqui um aprendizado. Todo mundo sabe que eu sou de escola, né? Eu nem me apresentei. Eu me chamo Amanda. Eu sou membro da Igreja Batista Moriá. Tive a alegria de trabalhar com a Cris lá na escola Simval. E quando ela me falou, Amanda, dirige uma intercessão lá para a gente, eu pensei, olha, eu vou aproveitar e vou levar uma palavra lá para aquelas irmãs. E estava com uma outra ideia diferente disso, que Deus colocou no meu coração bem nessa tarde. O ano começa e a gente vai traçando aquelas metas, né? Esse ano eu vou isso, eu vou aquilo. E eu confesso para vocês que eu fui um pouco sempre negligente com a
literatura cristã. A gente tem tantos afazeres, né, gente, que a gente pensa assim, não, ler é mais um trabalho. A hora que eu estiver descansada, eu não dou conta de ler. Eu começo a ler e vou dormir, eu vou distrair minha mente de outra maneira. Mas aí eu me propus, falei, não, esse ano eu quero investir mais tempo em literatura cristã. Tem tanta coisa boa escrita aí, né, tantos pastores escrevendo coisas tão preciosas. E eu fiz o primeiro, eu consegui ler esse primeiro livro e não tracei meta não, porque eu sou ruim de meta. Mas eu acho que nesse ritmo, eu cheguei em março, já li um, talvez eu consiga ler 6 livros, né? 2 aí a cada 2 meses ler um, mas enfim. Eu li um primeiro que chama Segredo do Lugar Secreto. Segredos do Lugar Secreto, esse bonitinho aqui, ó. Chaves para reacender seu desejo de buscar a Deus. E é um livro muito legal, gente, que coloca bem essa questão do lugar secreto, que às vezes a gente negligencia também. O tempo que a gente passa com o Senhor, onde ninguém está vendo, aquele momento onde você está ali, entregue, sincera, onde você chora, onde você busca uma resposta, aquele tempinho ali, onde a gente compra o azeite da nossa lamparina, é assim que esse livro chama o lugar secreto, é o lugar onde a gente reabastece, e às vezes a gente fica assim um pouco preguiçoso, ou decepcionado, ou meio rotineiro, né? As orações são muito repetidas, o que você falou hoje, você vai repetir amanhã, porque a bênção não chegou ainda. E aí ele trata, inclusive, dos altos e baixos desse lugar secreto. Às vezes que você vai e ouve muita voz de Deus, às vezes que você vai e parece que o céu está de bronze, Deus não falou nada. E ele vai ensinando algumas estratégias para a gente ter esse tempo de lugar secreto, a gente entender o que acontece ali. E um aprendizado que eu tive, que eu já pratiquei, que hoje eu vou trazer para as irmãs, é orar as Escrituras. Orar as Escrituras. Quando você está ali, no seu lugar secreto com o Senhor, você trazer um texto da Bíblia para a sua oração. E aí eu achei um pouco estranho, falei, nossa, mas é um tempo da gente falar com Deus, a gente vai orar o versículo, como que é isso? E aí o livro tinha um ensinamento que é esse que eu quero compartilhar com vocês e que é muito precioso. Porque às vezes a gente chega diante de Deus sem saber como falar, o que falar, né? Às vezes a gente critica outras religiões que têm suas orações repetidas, mas a gente faz hoje a mesma oração que a gente fez ontem, que a gente fez anteontem, né? Parece que está faltando uma sinceridade. E o autor daquele livro, ele ensina, vai para o lugar secreto, ora as Escrituras. Porque a própria palavra é inspirada por Deus. A palavra é Deus. A palavra é viva, ela é eficaz. Isso não é um livro qualquer. As palavras saem daqui e enchem o nosso coração de esperança, de renovo, nos exorta, nos ensina, nos direciona. Então nós vamos fazer essa última oração orando a palavra. E aí, gente, hoje eu falei, Senhor, me dá um salmo. Me dá um salmo lá para eu ler com as irmãs. Ô, gente, eu não sei se são vocês ou eu que estou precisando de orar mais, que o Senhor deu logo o 119. Falei, Deus, tem alguém precisando de orar mais, viu? Não, 119 é meia hora, o congresso ia ser só a oração do Salmo 119, né? Mas não teve jeito não, peguei um trechinho aqui, são 6 versículos. Queria convidar as irmãs para a gente abrir aí o Salmo 119, do versículo 73 até o 80. Nós vamos colocar em prática esse ensinamento de orar as Escrituras. Espero que vocês gostem e pratiquem. É assim, a gente lê o versículo e faz uma oração dentro daquilo que o versículo diz. A gente lê o próximo e ora mais um pouquinho dentro daquele versículo. E vai lendo os versículos e orando. Vamos ver se tem conexão com a nossa vida? Vocês podem ficar sentadinhas mesmo como estão, tá? Eu aprendi com a Cris que sentada a gente aprende melhor, né, Cris? Vamos levar a cadeira, vamos dar um jeito. Então, como se estivéssemos lá no nosso quarto, fazendo a nossa oração, nós vamos orar aí o Salmo 119. Verso 73. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Agora a gente ora. Senhor, muito obrigada
porque o Senhor nos formou, o Senhor nos conhece, o Senhor é o autor da nossa vida. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor entendimento para aprender os teus ensinamentos. Meu Deus, a tua palavra é um manual de vida. Pai amado, nos dá amor por essa escritura, nos dá, meu Deus, interesse de ler, de praticar, porque é um manual. Quando a gente compra um produto, a gente vai no manual para saber como ele funciona. O Senhor nos criou e o manual está aqui, é a tua palavra. Obrigada por ela, Senhor. Que a gente não negligencie, Pai, aquilo que é mais precioso, que é conhecer o Senhor através da tua palavra. Verso 74. Quando os que têm temor de ti me virem, se alegrarão, pois na tua palavra depositei a minha esperança. Pai amado, endireita o nosso testemunho. Meu Deus, aqueles que olham para nós, tua palavra diz que nós somos cartas vivas. Paulo disse que o mundo conheceria o Senhor através do nosso viver. Meu Deus, e esse versículo diz isso, que eles vão se alegrar com a nossa vida porque depositamos no Senhor a nossa esperança. Meu Deus, endireita o nosso testemunho, trata em nós o que precisa ser tratado. Encaminha, Senhor Deus, para cada vez vivermos mais perto de Ti e parecermos mais com o Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas conheçam quem é o Senhor através de nós. Verso 75. Sei, Senhor, que as Tuas ordenanças são justas e que por Tua fidelidade me castigaste. Senhor Deus, tira de nós todo o nosso ego, toda a nossa autossuficiência. Meu Deus, tudo aquilo que a gente faz que entristece o teu coração. Esse versículo, Senhor, fala de perdão. Perdoa-nos, meu Deus, quando às vezes a gente faz trocas que não deveria ter feito, quando a gente não coloca o Senhor no lugar que é teu. Meu Pai, o que nós queremos nessa vida, Deus, é parecer mais com Cristo. Ser cristão é isso, é ser parecido com Cristo. Ajuda-nos, meu Deus, em nome de Jesus, humildemente. Perdoa as nossas dificuldades, Pai. Nós não queremos entristecer o Teu Espírito e muito menos envergonhar o Teu Evangelho. Verso 76. Seja o Teu amor o meu consolo, conforme a Tua promessa ao Teu servo. Deus, só Tu tem palavras de vida eterna. Nós passamos por tantas dificuldades, Senhor. Nós temos nossos problemas. Meu Deus, tem hora que a nossa fé fraqueja. Mas, Pai amado, nós queremos confiar no Teu amor. Não há prova de amor maior do que esta. Dar o seu próprio filho para morrer no lugar de cada um de nós. Deus, que essa verdade aqueça o nosso coração. Que isso, Senhor Deus, seja para nós consolo, alimento. Muito obrigada, Deus, por esse amor, por essa graça imerecida que o Senhor nos deu. Verso 77. Alcança-me a tua misericórdia, para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. Pai amado, em nome de Jesus, sustenta-nos, Deus. É somente a tua misericórdia que nos livra de bater um carro, que nos livra, Senhor Deus, de sofrer um assalto, que nos livra, Senhor Deus, de uma doença que nos leva à morte. Obrigada pela tua misericórdia, a tua bondade, porque de nós mesmos, Senhor, não temos nada para lhe oferecer, mas nós lhe agradecemos muito, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel. Apesar de nós, o Senhor nos ama. Apesar de nós, a tua graça nos alcança. Muito obrigada, Pai. Verso 78. Sejam humilhados os arrogantes, pois me prejudicaram sem motivo, mas eu meditarei nos teus preceitos. Senhor, o Senhor é aquele que luta as nossas lutas. Obrigada por ser esse Pai que vai adiante de nós. Quando nós chegamos, meu Deus, confiados no Senhor, nós sabemos que a nossa oração já foi à frente de nós. Meu Deus, são muitas as batalhas mesmo. Nós sofremos, Senhor Deus, às vezes perseguições, as nossas lutas internas. Mas, Pai amado, no Senhor nós temos a vitória. O Senhor é o leão da tribo de Judá. O Senhor é o grande El Shaddai, aquele que não perde uma batalha. E que a gente confie, Senhor, em entregar ao Senhor as nossas necessidades, os nossos problemas. Deus, sabendo que o Senhor é a nossa bandeira, que vai sempre à nossa frente. Verso 79. Venham apoiar-me aqueles que te temem, aqueles que entendem os seus estatutos. Pai, que haja comunhão nesta igreja. Que essas mulheres se apoiem, que elas se amem, que elas confiem umas nas outras. Que aqui seja um lugar onde o Senhor é exaltado. Que o Senhor tire desse lugar, meu Deus,
fofoca, divisão. Pai amado, o Senhor ordena a bênção onde há comunhão. Que haja comunhão entre essas mulheres, Deus, e que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa sempre fluir na vida delas e através delas. E o último, seja o meu coração íntegro para com os Teus decretos, para que eu não seja humilhado. Deus, toma o nosso coração, Senhor. A gente sabe que quando a Bíblia fala de coração, põe a mão no seu coração aí, irmã. Está falando da nossa razão, está falando do nosso sentimento, dos nossos sonhos, das nossas expectativas. E aqui o salmista fala: Senhor, toma o meu coração, alinha, Pai, com os Teus decretos. Meu Deus, aquilo que eu trago aqui dentro que me afasta do Senhor, queima em nome de Jesus. Alinha, Deus, aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu preciso ser, aquilo que eu preciso mudar. Deus, e que a minha vida seja para Te obedecer. Pai amado, sustenta essas irmãs, sustenta a minha vida. E Senhor, tem misericórdia de nós. Quem somos nós para chegar diante de um Deus tão grande? Mas que o nosso viver seja buscar ao Senhor, seja dizer não ao pecado e seja morar um dia eternamente com o Senhor no céu. Muito obrigada, louvamos o Teu nome e assim Te oramos em nome de Jesus. Amém. É legal orar as Escrituras, não é? Que seja uma prática aí para vocês e que o congresso seja uma bênção, tá? Que o Senhor se manifeste todos os dias neste lugar. Amém. Graça e paz, amém? A música que eu vou cantar, chamei meu amigo Vitor e o meu marido Lucas para me acompanhar. E ela fala muito ao meu coração. E eu espero que ela fale com vocês também, tá bom? Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar
o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, eu tenho você. Só faltava eu perceber. Amém. Graça e paz virtuosas. Amém. Glória a Deus. Que presença maravilhosa do Senhor, né? Aquece os corações, né? Nos deixa assim tão quentinhos. E que bom que todos estão aqui. Acredito que não foi uma semana muito fácil. Acredito que o dia de hoje não foi fácil. Nós não temos noção de quantos livramentos o Senhor nos deu. Nós não temos noção de tantas coisas mal o inimigo trouxe para nos tirar desse momento. Mas nós estamos aqui, nós sobrevivemos, nós superamos e tem coisa boa chegando. Amém? Tem coisa boa chegando. O Senhor está derramando. E eu convido a igreja a ficar de pé, a adorar e exaltar a esse Deus que passa conosco nesse caminho, passa pelos dias difíceis, passa pelas provas e nos ajuda a superar, a sobreviver e a vencer. Intermináveis, eu só chorava, e no auge da minha dor nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim.
seja exaltado e louvado pelas nossas vidas. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amém. Bom é poder louvar ao Senhor. E nós andamos nesse caminho. Como diz a Cris, estamos caminhando para o céu, né? Vamos caminhando junto ao céu, adorando com muito louvor. Seja em dias difíceis, em dias bons, em dias terríveis, mas estamos louvando, estamos adorando. E eu te convido a fazer isso. Eu te convido a erguer a sua voz, a erguer as suas mãos e adorar ao Senhor e a louvar ao Senhor. Se você estiver chorando, se você estiver caminhando, se sentindo fraco, louve, adore ao Senhor. Não importa as circunstâncias, louve ao Senhor, que o louvor liberta, o louvor cura, o louvor traz a transformação, o louvor traz renovo. E o nosso louvor, irmãs, achega ao Senhor, toca o coração do Senhor e Ele vem com glória e toca e aquece os nossos corações. Então se derrame, se dedique ao Senhor em louvor, em honra e em adoração, porque o nosso Deus, Ele não rejeita a oração. O nosso Deus, Ele não rejeita o louvor sincero. E quando nós clamamos, Ele vem. Quando nós chamamos, Ele vem. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer.
maravilhoso é adorar o teu nome, Jesus. Obrigado por caminhar conosco, Senhor. Obrigado por nos livrar no caminho, por nos guardar. Aleluia. Bom é render graças ao teu nome. Bom é reconhecer a tua grandeza. Bom é não ter vergonha de carregar o Senhor conosco. Bom é dizer que nós somos mulheres do Senhor, que amamos ao Senhor, que louvamos ao Senhor, que servimos ao Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Acaso pode algum Deus livrar como o nosso? Não, porque o nosso Deus não nos livra da fornalha, Ele nos livra na fornalha. Nosso Deus não nos livra da cova, Ele nos livra da cova. Aleluia! Ele está conosco! Ele está conosco! O leão de Judá está conosco! Você pode aplaudir ao Senhor, virtuosa! Aleluia! Glória seja dada ao Senhor Jesus! Aleluia! Glória a Deus! As irmãs podem sentar. Glória a Deus! Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração.
Glória a Deus. Quero convidar aqui à frente a nossa preletora da noite, Patrícia. Patrícia é bênção de Deus. Patrícia, você não sabe, mas você estava no início desse projeto. Eu conheci a Patrícia quando eu trabalhei um tempo num lugar muito florido chamado Unidade Prisional. Na Unidade Prisional, e a Patrícia é psicóloga da unidade e trabalhando com a reabilitação, né, a ressocialização. E a Patrícia fazia aqueles homens fazer cada artesanato bonito, e as irmãs vão lembrar que um dos primeiros chás da Virtuosa, a gente... um dos primeiros chás da Virtuosa, lembra uma cestinha de pão que nós fizemos, assim, de tecido? É inspirado no trabalho da Patrícia, que eu via lá, aí eu lembrei, e aí nós reproduzimos aqui. Patrícia, fique à vontade, que o Espírito Santo fale através de você, a casa é sua, e nós estamos gostando muito desse tempo aqui, tá? Pode ficar à vontade. Amém, irmãs. Eu vou apoiar a Bíblia aqui. Irmãs, eu estou assim, né? A Cris já me apresentou, sou a Patrícia, né? Tenho alguns amigos aqui, a Cláudia, a família delas meninas, que a gente tem uma convivência, né, meninas? E agradeço muito a Deus por estar aqui essa noite. E eu confesso, assim, para as irmãs, que eu estou assim, muito maravilhada com o que Deus já fez aqui nessa noite. Né? Que presença gloriosa, que presença maravilhosa do Senhor. Desde a primeira apresentação aqui, cada momento, tanta palavra, tanto que o Senhor já liberou sobre nós essa noite. E eu estou assim ali, né? Meu Deus, o Senhor ainda tem algo mais para nós, porque irmãs, eu recebi muito do Senhor já aqui essa noite. Glória a Deus por tudo que Deus já falou conosco nessa noite. Vamos guardar, irmãs, cada palavra que o Senhor já liberou, cada cura que o Senhor já fez em nós aqui, com as palavras que já foram ministradas aqui essa noite. Amém? Né, hoje é um dia útil, né? Imagino que muitas irmãs trabalharam hoje ou cuidaram de casa. Muitas, às vezes, nós hoje já foi um dia talvez cansativo, mas mesmo assim você se disponibilizou para o Senhor, para estar aqui ainda, para receber, para aprender, para se desenvolver, né, na presença dEle e para Ele. É para cumprir um propósito que o Senhor Ele tem na minha vida e na vida de cada uma que está aqui essa noite. Você crê? Amém. Vou pedir, fazer a ministração aqui, vou tentar ser o mais rápida possível. E para que o Senhor fale, né, eu planejei, fiz um cronograma aqui de algumas ideias, organizei algumas ideias daquilo que eu pedi ao Senhor para ministrar o meu coração, do que Ele queria para nós nessa noite, do que Ele queria falar. E eu estou muito tranquila, não sei se o Senhor vai organizar minhas ideias aqui, né, o Espírito Santo me direcionar no que para eu falar, tentar resumir ao máximo aqui. Mas tudo, irmãs, assim, eu pedi direção de Deus quando o Cris me convidou, já tem um tempo, não lembro em qual mês que foi, né? A gente estava conversando lá no salão da Cláudia, lá, e ela me fez esse convite, comentou comigo e depois formalizou o convite. E desde essa data eu comecei a orar pedindo ao Senhor, né, o que Ele queria falar conosco nessa noite, o que Ele queria realizar, né, da palavra dEle, ministrar sobre Ele no meu coração, porque primeiramente o Senhor Ele fala conosco, porque quando a gente vai falar sobre algo de Deus, Ele primeiro Ele nos trata, Ele fala conosco para a gente conseguir falar daquilo que a gente vive, não é verdade? A gente não consegue falar daquilo que a gente não tem experiência. E o Senhor, desde então, Ele falou comigo que Ele queria falar do amor dEle. O amor de Deus. E em todos os momentos aqui, várias coisas que o Senhor falou ao meu coração, o Senhor foi confirmando aqui durante todas as ministrações, durante as canções, durante o momento aqui de intercessão.
E eu agradeci a Deus, né, porque realmente Ele confirmou que é isso que Ele quer falar conosco nessa noite. E eu vou pedir às irmãs para abrir o texto que a gente vai meditar nessa noite, que está lá no livro de Efésios, no capítulo 3. A gente vai meditar um dos textos, né? Mas esse é o texto principal, Efésios 3, de 17 a 19. Esse texto, irmãs, ele é um texto, eu falo que ele é um dos textos bíblicos que Deus mais, ele foi assim crucial na minha transformação verdadeira. Porque, vamos ler o texto aqui primeiro? Efésios 3, de 17 a 19. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Esse texto, ele fala dessa compreensão do amor de Deus. Eu tenho certeza que todas nós aqui temos convicção, certeza que Deus nos ama, não é verdade? Todo mundo aqui tem certeza que Deus, cada um aqui que Deus te ama. Você tem certeza que Deus te ama? Nós temos essa certeza. Só que nem sempre isso foi algo que Deus trabalhou em minha vida. E que é isso que eu quero compartilhar com vocês. Mesmo a gente lendo nas Escrituras e a gente sabendo, aprendendo aqui, né, na comunhão da igreja, sobre o amor de Deus, nem sempre, quando a gente vivencia as nossas dificuldades, ou quando a gente para pensar em quem somos em Deus, ou em quem somos neste mundo, nem sempre nós temos isso no nosso íntimo, essa convicção. Na verdade, eu não chamaria de convicção. Aí seria essa compreensão mesmo, esse discernimento, né, através do Espírito Santo de Deus, de que Deus nos ama. Essa dimensão, dessa compreensão do amor de Deus, ela muda toda a nossa vida com Cristo. Compartilhar com os irmãos, eu fui criada na igreja evangélica, eu sou de Nanuque, não sou aqui de Valadares, eu vim aqui para Valadares, eu tinha 19 anos, vim fazer faculdade, que naquela época lá na minha cidade não tinha, né? Hoje em dia tem faculdade de quanto é que é lugar, né? Mas aprove a Deus que eu viesse para cá. E fui criada na igreja, inicialmente na igreja adventista. A minha avó paterna que me apresentou o evangelho, que me levou para a igreja desde criança. Meus pais não eram cristãos e ainda não são, mas serão, para a glória de Deus. Amém? Tenho esse sonho também, irmã Sônia. Nós oramos ali sobre salvação, né? E é um dos meus maiores sonhos, é a libertação e conversão dos meus pais. E minha avó, né, para a glória de Deus, uma santa mulher de Deus, de oração, me levou para a igreja adventista. E na adolescência, por questões mais de doutrina, que a adventista naquela época, né, não sei hoje, muito rígida em relação a não usar brinco, saia. E minha mãe, por não ser cristã, não aceitava. E isso aí eu fui para a igreja batista, a primeira igreja batista de Nanuque, e lá fiquei até vim morar aqui em Valadares. E aqui também continuei na igreja batista. Mas, irmãs, é sobre isso que eu quero dizer. Eu conheci o amor de Deus, vivia na igreja, praticava os costumes da igreja, tinha uma vida cristã, né? Mas eu tinha um convencimento de que Deus me amava. Quando eu vim aqui para Valadares, eu tinha
aquela gratidão ao Senhor pelo que Ele estava fazendo em minha vida, que eu tinha um sonho de estudar, e Deus estava sempre cuidando, provendo, mas eu não tinha aquele entendimento do tamanho desse amor de Deus, a ponto de renunciar a áreas da minha vida que elas precisavam ser renunciadas, por causa do constrangimento do tamanho desse amor. O Espírito Santo, eu não dava, né, eu não deixava, eu não tinha, na verdade, entendimento. E eu considero que a minha real conversão foi quando eu passei a entender a profundidade desse amor. Foi quando obedecer ao Senhor tornou-se algo irresistível. Era impossível permanecer no pecado ou em práticas que eu sabia que eu iria entristecer o coração do Senhor. Porque a palavra de Deus fala que quem ama, obedece. Não é verdade? Não tem esse texto? Isso, inclusive eu tenho procurado aplicar isso na vida do meu filho. Eu tenho um filhinho de 4 anos, que chama-se Pedro, uma bênção de Deus. Talvez eu até fale um pouquinho aqui do testemunho que eu planejei, mas para não estender muito, não sei se eu vou entrar nisso. Mas eu tenho tentado ensiná-lo a me obedecer ganhando o coração dele, através de convencendo ele como que é importante a obediência. E assim é a nossa transformação com Cristo, em Cristo, né? A gente começa a obedecer por conhecer o tamanho desse amor do Senhor. E isso passa por renúncias, quando a gente também começa a entender o papel da cruz, né? Eu falo que é uma vida de cruz, a renúncia que o Senhor fez por nós, quando a gente começa a entender a profundidade do amor de Deus por nós. A gente começa a deixar o Senhor tratar áreas da nossa vida que antes a gente achava que não tinha importância, que aquilo ali não afetava a minha relação com Deus. Mas quando o Senhor começou a falar desse amor, foi justamente nesse texto. Um dia, eu lendo esse texto, e nunca mais eu deixei de ler, irmãs. Eu sei que quando eu conheci esse texto, eu peguei várias Bíblias de várias traduções, e falei assim, meu Deus, como que Paulo, ele se esforçou. Eu fiquei imaginando Paulo tentando explicar para a igreja o tamanho do amor de Deus por eles, como que ele usou palavras apelativas mesmo, né? Ele quase assim desenhou, né, para a igreja de Éfeso, para eles entenderem, e eu imagino ele explicando isso, né? Por exemplo, vamos meditar, né, aprofundar aqui nesse texto. Quando a palavra fala, lá no início do texto, vamos olhar lá na nossa Bíblia, que tem também, mas está bem clarinho, para que Cristo habite. Vamos falar sobre o verbo habitar. Habitar, na Bíblia tem várias expressões bíblicas que falam sobre que o Espírito de Deus habita em nós. No sentido, o verbo habitar significa morar, né? Então, para que Cristo more pela fé, né? Pela fé. Esse entendimento que nós temos que Deus, que Jesus, Ele mora em nós, que Ele deve habitar em nós. Ele habita, só que a gente precisa ter essa compreensão, pedir ao Senhor pela fé esse discernimento de que Ele habita em nossos corações. E o próximo verbo aí, são 2 verbos que a gente vai falar sobre ele. Continuando no texto, a fim de estando arraigados e fundados. Arraigados. O que é arraigado? Arraigado, passa, por favor, o próximo slide, acho que ver se tem uma imagem. Arraigado, eu peguei essa imagem. Tem como desligar essa daqui? Essa luz aqui para melhorar aqui é o contra. Isso. Só um pouco. Pode ser, ficou bom assim?
Então, vamos lá. Para que Cristo habite, né, para que Cristo viva pela fé em vossos corações, a fim de estando arraigados. A palavra arraigada, ela quer dizer enraizado. Enraizado quer dizer firmemente estabelecido. Então, nós devemos estar enraizados, né, nesse conhecimento do amor de Deus. E fundados, fundados quer dizer alicerçados. Alicerce, né, vem de estrutura. A fim de estando enraizados, vou substituir já pelo significado, enraizados e alicerçados em amor, para que poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, né, para que todos juntos aqui nós possamos compreender a largura, né, foi quando eu fiquei imaginando Paulo tentando explicar, irmãos, para vocês entenderem a complexidade, a profundidade, como que o amor de Deus é grande por vocês. Vocês têm que entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo. Aí, por fim, ele falou que excede todo o entendimento. O amor de Cristo, ele excede, irmãos, o que Deus faz por nós, o que Ele é capaz de fazer por nós, Ele excede o nosso entendimento. Só que nós precisamos buscar, através do Espírito Santo de Deus, esse entendimento, que o amor de Deus, ele é muito grande. Ele é muito grande e ele excede o meu entendimento, para que nós possamos ser cheias. Vou falar para as mulheres aqui, tá, pastor? Para que nós possamos ser cheias de toda a plenitude de Deus. Deus tem vida plena para mim e para você. Deus quer alcançar áreas da nossa vida que às vezes nós deixamos de tratar porque nós achamos que está difícil, ou que nós não temos capacidade, ou que nós não vamos conseguir renunciar. Mas o Senhor fala que através do amor dEle, através do conhecimento do amor dEle, nós vamos ser cheias de toda a plenitude de Deus. Glória a Deus. E assim, o que eu gostaria, assim, resumindo, irmãs, a mensagem da parte do Senhor, que eu gostaria de transmitir, e que nós saíssemos daqui dessa noite guardados em nosso coração, é que Deus te ama incondicionalmente. E você tem que ter esse entendimento e aplicar isso na sua vida. Na sua vida como esposa, Deus te ama, Ele te capacita. Na sua vida como mãe, Ele te capacita, Ele te dá estratégia, Ele te fortalece, Ele renova as suas forças. Porque é através desse amor de Deus que no nosso dia a dia o Senhor vai preencher aquelas lacunas da nossa insuficiência. Nós somos insuficientes, né? Na psicologia a gente usa uma expressão de tanque cheio. Eu até, né, a Cris falou aqui que eu trabalho em unidade prisional e a gente lida com muitas pessoas de tanque vazio. O que é isso? São pessoas que, por questões estruturais na família, de não ter tido um pai, ou de não ter tido uma mãe, ou de não ter tido nenhum dos dois, não receberam o amor ou proteção emocional quando era necessário. É necessário uma criança ter proteção emocional, não é? Quem é mãe aqui sabe. A criança, ela necessita de você estar ali amparando, provendo, ensinando, cuidando e dando segurança para ela. Só que, às vezes, inclusive, não só quem está lá, estou falando da minha experiência lá, que eu trabalho com muitas pessoas que não receberam este amor. E, às vezes, muitas de nós também não recebemos, né? Não precisa estar vivendo uma circunstância tão adversa quanto numa prisão, para a gente, às vezes, ter essas experiências, essas marcas em nossas vidas. Porque nossas histórias, elas não são perfeitas, nossos pais não foram perfeitos, eles também, às vezes, não receberam
o amor suficiente e não tiveram esse entendimento de como eles deveriam nos tratar. E, às vezes, a gente tem essas lacunas emocionais ou essas carências, né? E a gente fala, né, a expressão tanque cheio é que quando você sabe que você tem muito amor, quando você recebeu muito amor, o seu tanque está cheio. Mas quando você recebeu pouco amor, o seu tanque fica vazio. E com o seu carro sem combustível, não anda, não é verdade? Então, o amor é esse combustível que vai nos capacitar a amar. Mas, qual que é a preciosidade desse texto? Deus nos ama. E, independente se na nossa história de vida nós tivemos alguma deficiência, né, por várias circunstâncias, sem culpar, né, às vezes, nossos pais não têm culpa. Eu mesmo tenho muitas lacunas emocionais. Meus pais se separaram, eu tinha 7 anos de idade. Meu pai foi morar a 800 quilômetros de distância. Eu tinha uma carência afetiva paterna terrível. E curei isso na presença do Senhor, quando eu falei para vocês da minha real transformação, né? Mas, mesmo quando temos essas deficiências na nossa estrutura emocional, que às vezes nós não nos sentimos tão amadas por nossos pais, ou por nossos esposos, ou por nossos filhos, ou por nossos colegas de trabalho, ou pelos irmãos da igreja, ou por nossos entes familiares. Às vezes, nós nos tornamos até pessoas assim um pouco rancorosas, ou mulheres muito inseguras, ou mulheres que estão sempre sentindo falta de algo, e nós ficamos demandando essa carência das pessoas que estão ao nosso redor. Todos nós fazemos isso, não é verdade? A gente fica falando que não nos ama. Qual mulher que não faz isso? Eu faço isso demais, que não dá atenção, principalmente na TPM, né? Então, assim, mas isso não é uma coisa transitória. Eu não estou falando de um dia que a gente está mais carente, que a gente está precisando de atenção. Eu estou falando da nossa identidade, que é algo que eu queria falar para vocês. Deus, Ele preenche essas lacunas. Essas lacunas, nós temos que fazer isso através da fé. O Senhor, Ele já nos ama. Jesus já morreu na cruz por nós. Deus já nos ama incondicionalmente. Mas o título dessa mensagem, que eu coloquei ali, primeiro slide, não sei se vocês lembram, recebendo o amor de Deus. Nós temos que receber esse amor, porque Deus já nos deu ele. O amor dele está aqui, né? Ele está do nosso lado, ele está falando o tempo todo: filha, eu te amo, filha, eu estou contigo, filha, eu te fortaleço, filha, eu te capacito, filha, não desista. Eu sou com você. O amor de Deus, ele está disponível, só que às vezes nós não acessamos esse amor por falta dessa fé que Paulo está ali descabelando, arrancando o cabelo da cabeça um por um, tentando convencer os irmãos: olha, Deus te ama, o amor dele é profundo, é largo, o amor dele é muito grande por nós. Então, acesse esse amor, encha o seu tanque, preencha, torna-se uma mulher de tanque cheio, para que você seja capacitada para a boa obra que o Senhor te colocou. Nós não somos virtuosas no caminho? Somos virtuosas, e para sermos virtuosas, a mulher virtuosa, a primeira característica que ela tem, ela sabe que ela é amada. Ela sabe que Deus a ama. Então, para a gente andar nesse caminho, gente, por nossas pernas a gente não consegue nada. Porque nós somos pessoas emocionais. A gente não pode, nós não somos pessoas 100% espirituais. Nós temos corpo, alma e espírito. A nossa alma e a nossa mente são as nossas emoções, e a nossa mente, ela tenta o tempo inteiro contaminar o nosso espírito, né? Porque Satanás, ele vem na nossa mente, né? Falar mentiras sobre nós, nos entristecer, nos desestimular, nos desanimar e nos constranger em quem nós já somos em Deus. O diabo, ele tenta o tempo todo fazer isso conosco. Ele tenta falar mentiras a nosso respeito.
constrangendo a nossa identidade. Nós somos mulheres de Deus, nós somos preciosas para o Senhor, nós somos amadas por Deus, e às vezes Ele tenta fazer com que nós nos sintamos rejeitadas. E rejeição é o pior sentimento que existe. É o pior sentimento que existe. E nós não podemos sentir isso por Deus, que o Senhor nos rejeitou, porque Ele nos ama, é exatamente o contrário. E esse amor está sempre disponível. Resta a gente colocar as nossas emoções de lado. Eu falo, gente, igual eu sou psicóloga, trabalho com emoções, mas quando a gente está falando assim no meio de pessoas de Deus, e que a gente tem essa liberdade de falar sobre isso, nós temos que crucificar as nossas emoções. Não tem outro caminho. Porque se nós formos deixar, né, as nossas emoções nos dominar, a gente sofre muito, 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 muito. Né? O meu pastor, eu falo meu pastor, que tem 1 ano que eu estou numa outra igreja, mas eu fiquei 15 anos em outra igreja, que é o pastor Juscelino, um homem de Deus que eu amo muito e que eu aprendi tudo isso que eu estou contando para vocês, que foi minha transformação real, foi nessa igreja, a Igreja Batista Vida Plena. E ele fala que precisamos ser menos almáticos da alma e precisamos ser mais espirituais. Crucificar quando eu estou triste. Nós somos pessoas, ainda mais mulher, né? Nós somos muito emocionais. Eu mesmo sou muito emocional. Só que tudo isso que eu estou falando para vocês não tem a ver com momento, com circunstância. Tem a ver com identidade. Passa aí, deixa eu ver se eu consigo avançar um pouco. Identidade. O que é identidade? Identidade é um conjunto, né, vou ler ali, eu coloquei um outro conceito aqui. Identidade é uma concepção de si mesmo, composta de valores, crenças e metas com as quais o indivíduo está solidamente comprometido. Voltando aqui para a área psicológica, a identidade, assim, se a gente for analisar as etapas do desenvolvimento, criança, adolescente, adulto, na adolescência, que a identidade ela é formada de todos os pontos de vista, tanto físico, né, biológico, psicológico, quanto neurológico. Só que essas experiências que nos marcaram e que nós nos identificamos, formataram a nossa identidade, desde a nossa adolescência. E essas marcas, elas ficaram sólidas em nós. Só que, muitas vezes, essas marcas que nós tivemos, elas não combinam com a identidade que nós precisamos assumir em Cristo Jesus. Passa aí para o próximo. Eu coloquei uns textos que fala sobre, que eu vou falar sobre identidade e, ao mesmo tempo, falar sobre a autoestima. Porque a nossa identidade, ela influencia no valor que nós achamos que nós temos. Né? Porque a autoestima é isso, é o valor subjetivo que eu tenho de mim mesma. Né? Se eu valho muito, minha autoestima é positiva ou alta, né? E se eu acho que eu não tenho muito valor, né? Isso está lá na minha identidade, que afeta a minha autoestima vai ser baixa. E isso afeta completamente também a capacidade, na verdade, essa subjetividade de eu achar que eu tenho capacidade para fazer algo ou de eu achar que eu não tenho capacidade. Então, essas coisas são muito profundas. Se a gente for parar para pensar da nossa identidade do ponto de vista de Deus, da nossa autoestima do ponto de vista do Senhor, da nossa autoconfiança, que é onde eu quero chegar também. Autoconfiança parece, às vezes, soa uma expressão, porque a nossa confiança não pode vir de nós mesmos, mas ela vem do Senhor. Só que nós temos que saber quem somos em Deus para a gente achar que a gente é capaz de cumprirmos o propósito de Deus em nossas vidas nessa terra, não é verdade? A gente não podemos ser mulheres inseguras, a todo tempo achar que o melhor de Deus só acontece na vida dos irmãos, de alguma pessoa conhecida ou de quem é líder de ministério na igreja. O Senhor, Ele tem um propósito para cada uma de nós. E Ele tem propósito na nossa vida, irmãs, onde nós
em todos os setores da nossa vida que a gente está plantado. Eu convivo lá no meu trabalho, o Senhor tem um propósito para mim ali naquele lugar. Naquele lugar, lá tem 700 pessoas cumprindo lá, não só com eles, com a população de lá, mas com os meus colegas de trabalho, com a minha colega que eu tomo café da tarde, com o meu colega que eu transito durante o dia, na minha família, sabe, com meus pais, no caso aqui, no meu caso, com a minha irmã, com meus sobrinhos, são as pessoas próximas a mim, na minha igreja, com as pessoas com as quais eu me relaciono. Então, essa identidade, né, essa autoconfiança, esse propósito que Deus tem para cada uma de nós, ele tem que interferir em todas as minhas relações. Amém? Eu não posso ser uma bênção só aqui na igreja e dentro da minha casa, né, no meu lar, eu ser uma mulher que não tem autoconfiança, que não fala do amor de Deus, que quando o esposo não enfrenta uma dificuldade, não vira para ele e fala, olha, você vai vencer, maior é o Deus que está em nós, hoje foi um dia difícil, mas vamos nos ajoelhar aqui, vamos orar, vamos pedir aqui, vamos nos render diante do Senhor, porque é Ele que tem resposta para nossas dificuldades, é dele que vem o socorro. Meu filho tem 4 anos de idade, eu já falo para ele, quando ele às vezes ele ou ele está passando mal, eu falo, vamos orar, filho, você vai melhorar. Ele já aprendeu a orar na hora de dormir, se a gente esquece de alguém, ele fala, esqueceu fulano, mamãe. São coisas, a gente tem que viver esse amor de verdade em todas as áreas da nossa vida, amém? Passa, por favor, eu quero os versículos. Passa, por favor. Tem uns. Pode passar. Essa parte aqui. Esse texto é justamente só para eu fechar essa parte da identidade, irmãs. Vamos ler rapidamente esses versículos aqui. O que o Senhor fala, né, sobre quem somos, nossa identidade do ponto de vista divino. Em Gênesis 1:27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Uma identidade que temos em Cristo. Somos imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém? Outro texto. Eu peguei alguns. Tem inúmeros textos que falam sobre identidade na palavra de Deus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós somos filhas. Gente, eu amo quando as pessoas oram chamando o Senhor de Pai. Todo mundo que orou aqui falou Pai. Eu já fico até derreto. Porque eu até, às vezes, Deus tem tantos atributos, né, irmãs? A gente ora, fala Deus, Deus forte, Deus poderoso, né, Deus magnífico. Eu falo os atributos do Senhor. Tem dia que eu tiro só para falar os atributos de Deus. Mas na hora que eu chamo, mas para começar a orar, eu já me acostumei. Eu só começo assim, Pai. Essa relação de amor, nós precisamos ter com Deus, porque Ele é o nosso Pai. Outro texto, Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Nós somos profetas do Senhor, amém? Profetize sobre a área da sua vida que precisa da mão do Senhor, da provisão do Senhor. Profetize na sua casa, profetize sobre a vida de seus filhos, do seu marido, dos seus familiares, do seu local de trabalho. Ande profetizando em tudo que você vai fazer, porque você vai ver o agir do Senhor, amém? Outro texto aqui, Gálatas 3:28. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Irmãos, herdeiros da promessa do Senhor. Gente, isso é lindo, isso é maravilhoso. Outro texto, João 15:15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Amém? Nós somos amigos, cooperadores do Senhor. Isso é muito maravilhoso. E eu vou concluir aqui, irmãs, falando sobre, justamente ministrando, né, aos nossos corações, sobre essa identidade. Né? Eu falei com o Senhor, eu reduzi bastante a minha palavra por causa do horário. Né? Hoje já foi um dia
corrido, que nós trabalhamos, fizemos muitas atividades, e o Senhor já falou muito conosco aqui. Eu creio que Deus ele está completando o que Ele tem para nós hoje, amém? Amanhã tem mais, né? Mas vamos fazer algumas aplicações dessa palavra. Primeira aplicação que eu queria deixar para as irmãs: aplique ao seu coração, tá, irmãs? Aplique, repita isso, fala: Deus, eu preciso, nós precisamos fazer aplicações daquilo que o Senhor está falando, absorver ao máximo. A primeira aplicação é que o amor de Deus nos completa, amém? O amor de Deus, ele me completa, ele te completa. O amor de Deus, ele completa aquelas áreas que você acha difícil vencer no seu dia. Sabe, é quando você acha que você não vai romper o dia, que você não vai conseguir terminar de matar o leão daquele dia. O amor de Deus, ele te completa, ele te dá força. Amém? E ele tira aquelas lacunas emocionais que eu falei aqui para as irmãs. Esse amor, ele tem que preencher e te tornar capaz. Se você se sentir forte na presença do Senhor. Outra coisa, segunda aplicação, o amor de Deus, ele te transforma, amém? O amor de Deus, ele molda nosso caráter em Cristo, nos tornando semelhantes ao nosso Criador. Através do Espírito Santo de Deus, nos tornamos cada dia mais obedientes. O texto que eu citei no início é João 14:15. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Então, a segunda coisa é a gente conhecer e tomar posse desse amor. Porque quando a gente tem conhecimento da dimensão desse amor, esse amor nos transforma. Porque é impossível a gente entender o tamanho do amor de Deus e a gente não obedecer ao nosso Deus. Última aplicação. O amor de Deus me capacita a amar o próximo e a viver aos propósitos de Deus com plenitude nesta terra. Amém? Porque o versículo que nós lemos é que quando a gente conhece o amor de Deus, a gente vai entender a plenitude desse amor. E é justamente o propósito é a gente entender esse amor, para que esse amor ele transforme não só a nossa própria vida, a nossa relação com Deus, mas que nós sejamos canais do Senhor de transformação onde nós estamos, onde o Senhor nos coloca, amém? Que nós sejamos mulheres assim que tem aquela presença doce, sabe? Que todo mundo quer estar perto, que você seja aquela mulher cheia de amor, que tenha sempre uma palavra de esperança para dar, uma palavra de renovo, uma palavra de fé. Como é bom, irmãs, a gente ter, sabe, viver, que nós sejamos essas pessoas, na vida das pessoas para fazer a diferença e cumprir o propósito para a glória de Deus. Amém? Cris? Nós vamos, um momento, não sei se vai fazer uma oração. Vou começar orando. Vamos orar? Vem, me ajuda aqui em oração. Vamos orar por o que o Senhor fez por nós essa noite, pelo que o Senhor falou. Você quer orar? Eu oro. Pai, nós te louvamos. Pai, nós te adoramos. Pai, nós te amamos e te desejamos, Senhor. Desejamos ser transformadas, meu Deus, pela Tua presença. Transformadas, Senhor, por esse amor glorioso. Pai, para que nós possamos cumprir, Senhor, o propósito do Senhor em nossas vidas. Não para nosso mérito, mas para a Tua glória. Pai, abençoa cada mulher aqui nessa noite. Senhor, que veio aqui, Senhor, que está aqui, Deus, diante do Teu altar, Senhor, para receber, Senhor, do Senhor. Oh, Deus, e se disponibilizando, Senhor, para o Teu reino e para a Tua boa obra. Pai, eu tenho certeza, meu Deus, que cada mulher aqui, Deus, está derramando, Senhor, o coração na Tua presença. Pai, nos encha, Senhor, desse amor. Oh, meu Deus, como é lindo, Senhor, a gente ter a Tua presença. Muito obrigada, Deus, pelo que o Senhor falou comigo e com cada mulher aqui nessa noite.
Muito obrigada, Senhor. Um sentimento de gratidão maravilhoso, meu Deus. Ouvir o Senhor e saber que o Senhor é um Deus que nos ama e se importa conosco. Amém, Jesus. Amém. Muito obrigada, Patrícia. Até a gente entender esse amor de Deus, a gente fica, né? Tem uma expressão que fala, batendo cabeça por aí. Mas quando a gente entende esse amor, realmente a nossa vida se transforma. Deus abençoe, muito obrigada. Irmãs, esse bloquinho de anotações é seu. Não precisa deixar ele na sacolinha, não. Pode tirar, pode fazer as anotações. E eu queria desafiar as irmãs a colocar um pedido de oração lá dentro daquela caixa toda bonita que tem ali na entrada, que está com a boquinha aberta ali. Aquela caixa é para receber pedidos de oração. Amanhã, durante a atividade de amanhã, nós estaremos intercedendo pelos pedidos de oração. Então, se a irmã lembrou de alguém, tem um pedido de oração, coloque aí, destaca a folha e não vá embora sem deixar ali seu pedido, que amanhã pela manhã estaremos intercedendo e amanhã também, durante a programação, estaremos intercedendo. Quero convidar aqui minha amiga Jeane, ela tem aqui umas lembrancinhas para passar às mãos de quem cooperou conosco, nos ajudou. É só uma lembrancinha, tá? Assim, a vontade que a gente tem é de fazer muito mais, mas o Senhor fará. Gente, eu quero destacar, dentro da lembrancinha, olha que coisa mais linda. Essa é uma plaquinha que você pode, né, que as nossas convidadas vão receber personalizadas do nosso congresso Virtuosas no Caminho. Vai ficar lindo na sua casa, viu? E cada vez que você vir, você vai lembrar da Igreja Batista Nova Aliança e vai lembrar que você está no caminho e que você tem o amor de Deus no caminho. Então, vamos chamar aqui Amanda. Quem enfrentou o leão de vir aqui para frente? Amanda, Laís, a Gabi teve que sair, mas a Lucinha representa, Lucinha? Eu tinha feito mais conta, eu achei que era mais. E a nossa preletora, Patrícia, vem aqui, gente, por favor. Receba, por favor, o carinho da Igreja Batista. Fiquem aqui bonitinhas assim, ó, que vocês são lindas. Ali. Aí, Jeane, pode passar as mãos. Isso. Muito obrigada. Agradece a Gabriela. Muito obrigada, Amanda. Receba nosso mimo. Tira foto, gente. A Ivonete já está lá a postos. Isso. E para a nossa preletora, que está desde outubro com essa atividade. Acho que foi em outubro que nós nos encontramos, Patrícia. Que Deus abençoe. Deus abençoe, Patrícia. Muito obrigada. Tirou foto, pastor? Saímos magras, lindas. Muito obrigada. Irmãs, amanhã, às 15 horas, nós estaremos aqui pontualmente. Amanhã nós teremos mais do Senhor, mais louvor, mais palavra. Nós teremos aqui a presença do coral Shekinah, que você vai ver coral bonito de mulheres, estará brilhantando o nosso evento. Temos também algo especial preparado no final, tá bom? Não vá embora antes, programe-se para ficar ali até as 18h30, combinado? Tá bom? Vai estar fresquinho aqui, olha que gostoso, né? Então, programe-se para ficar até 18h30. Vou pedir o pastor e o Lucas, né, que estão aqui de serviço, agradecer a presença de vocês, para estar à porta. E nós preparamos
algo para você levar para casa e ficar com gostinho de quero mais e voltar amanhã, tá bom? Vamos encerrar orando? Fique de pé, por favor. Amém. Estende a sua mão assim, ó. Deus, glorificamos o teu nome e apresentamos nossas mãos ao Senhor. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Obrigado por esse momento, ó Pai, na tua presença. Obrigado porque o Senhor nos vê, nos ama, nos conhece e está conosco, ó Pai, nessa caminhada, no caminho. Ó Pai, obrigado porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Ó Pai, que nós possamos, nesse caminho, Jesus, chegar a Ti, aconchegar no Teu coração. Agora, em nome de Jesus, libera uma bênção sobre a vida de todas as irmãs, que elas vão em paz para casa, que lá na casa delas, ó Pai, elas possam ser agentes de amor e transformação, que nenhuma retaliação atinja a casa delas nesse momento, e, ó Pai, que elas possam encontrar o anjo do Senhor lá na casa delas. Que amanhã, ó Pai, nenhum impedimento aconteça para que estejamos aqui engrandecendo, louvando ao Senhor, nos posicionando no caminho e agradando o seu coração. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Amém. Até amanhã. Próximo slide fala até amanhã.